Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, hoje a gente vai mergulhar num período assim bem intenso, sabe? A Revolução Industrial, século XIX. Exato. E principalmente na resposta do cristianismo a tudo isso, que não foi simples. Nada simples. Nossa base aqui são trechos do capítulo 41 da História do Cristianismo do Bruce Shelley. E a missão é entender mesmo como os cristãos enfrentaram, esse turbilhão, novas cidades, fábricas, novas ideias surgindo. Um caldeirão, né? Total. E pra gente ter uma ideia do clima, pensa numa cidade inglesa da época, tipo o Dickens, sabe? As fontes descrevem tijolos que deviam ser vermelhos, mas estavam manchados de fumaça, de cinza. Um vermelho e preto, assim, meio doentio. Nossa. Máquinas fazendo barulho o tempo todo, chaminé soltando fumaça sem parar, um rio roxo de tanta tinta tóxica e os prédios enormes com as janelas tremendo o dia inteiro. Quase dá pra sentir. Essa imagem é muito forte. E ela captura bem a brutalidade mesmo. Historiadores usam esse termo, Revolução Industrial, justamente para descrever essas mudanças super rápidas, né? Na Europa, na América, tudo movido por novos jeitos de produzir as coisas. E as fábricas viraram um imã, né? Exato. Puxando gente do campo para cidades que não estavam preparadas. Aí já viu, né? Monte de problema social. E a grande questão que as fontes levantam e os cristãos? O que fizeram? Porque tem aquela crítica que a gente ouve até hoje de que o cristianismo simplesmente virou as costas. Pois é. Muita gente ainda hoje não vê muita conexão entre fé e trabalho, né? Será que foi isso mesmo? Vamos tentar desempacotar isso aqui. Vamos lá. Então, a Inglaterra estava na frente, tinha mercado, tinha capital, e aí veio a energia a vapor. O James Watt conseguiu domar aquilo para mover máquinas. Isso mudou tudo. Primeiro nos tecidos, depois nos trens, nos navios. A fábrica virou o símbolo, né? Com certeza. E a produção deixou de depender do clima, das estações. Só que isso arrancou as pessoas de um ritmo de vida completamente diferente, né? Ligado ao sol, às colheitas. E jogou numa outra lógica. Numa disciplina assim implacável da fábrica. O apito da fábrica começou a ditar o tempo. Um tempo humano-mecânico. Não era mais o tempo de Deus regendo o dia. Isso é uma mudança muito profunda, até na percepção da vida. E apesar da riqueza geral ter aumentado, para quem estava lá no chão de fábrica, a coisa era bem diferente. Muito. As fontes descrevem locais sem segurança nenhuma, sem higiene básica. Acidentes aconteciam muito, né? Mutilações. Comuns. E o mais incrível, o revoltante, é que a lei inglesa da época culpava o trabalhador. Como assim? O empregador não tinha a responsabilidade. Então, sem indenização, sem seguro, um acidente significava demissão. Miséria. Nossa Senhora. E as mulheres? Trabalhavam grávidas até bem perto do parto e voltavam logo depois. E crianças, às vezes com 4, 5 anos, encarando jornadas de 12, 15 horas. 15 horas. Por quase nada, um salário irrisório. E onde moravam? Amontoados, famílias inteiras num quarto só, cortiços imundos, rodeados de lixo, sem esgoto. É um cenário de pobreza extrema mesmo. Que loucura! E o que sustentava isso tudo, filosoficamente falando? Qual era a ideia por trás? Olha, o que predominava era a filosofia do laissez-faire, aquela ideia do Adam Smith, né? No A Riqueza das Nações. Ah, sim, deixa fazer, deixa passar? Isso. Cada um buscando o próprio lucro, sem o governo interferir muito nos negócios, só para proteger a propriedade, e aí, magicamente, isso levaria ao bem comum. A competição seria a chave de tudo. Só que, na prática, para a maioria das pessoas, essa competição não existia, né? Não mesmo. Os trabalhadores urbanos não tinham capital, não tinham terra, não tinham nem direito a voto para tentar mudar as leis. Então a luta deles foi muito por isso, né? Por ter voz, ter poder de barganha. Exatamente. Sem isso, o laissez-faire era só liberdade para os donos do capital. Para o resto, era quase uma sentença. E quem começou a criticar isso de forma organizada? Bom, a primeira onda de crítica veio do que a gente chama hoje de socialismo inicial, ou utópico. Utópico. Porque eles tinham uma visão talvez um pouco
idealizada. Condenavam a concentração de riqueza, pediam propriedade pública ou coletiva e acreditavam muito na cooperação. Achavam que a competição capitalista é que corrompia as pessoas, que seriam naturalmente boas. Interessante essa visão. E o que é fascinante aí é como a questão da propriedade virou o centro do debate. Porque, historicamente, a Igreja sempre defendeu o direito à propriedade privada. Até citando lá o 10º mandamento, né? Não cobiçarás. Sim, claro. Só que nunca antes a gente teve tanta propriedade concentrada assim na mão de tão poucos. Com milhões sem nada. Como é que fica essa defesa da propriedade quando, para muitos, ela só significava fome, insegurança? Essa era uma tensão nova, brutal. E as igrejas mesmo, as instituições, como elas estavam nessa história? Olha, as fontes indicam que elas estavam numa posição meio frágil. Nos Estados Unidos já tinha separação igreja e Estado. Na Inglaterra, reformas tiraram privilégios da igreja anglicana. E nos países católicos? Um anticlericalismo crescendo, né? França, Itália. Isso tudo limitava a influência política direta. E aí, para muitos trabalhadores, sofrendo aquela dureza toda, a religião começou a parecer distante, talvez até irrelevante para os problemas do dia a dia. Dá para entender essa sensação de distanciamento. E essa percepção, né, de uma religião distante, ou até cúmplice da situação, acabou abrindo espaço para críticas mais radicais. E aí que entra ele, né? Karl Marx. Uma figura que no começo, lá em 1848, passou quase despercebido, mas que ia marcar o século seguinte de um jeito impressionante. Exatamente. Marx veio com um socialismo diferente que ele chamou de científico. E a relação dele com o cristianismo não era boa. Nem um pouco. Ele criticava duramente. Argumentava que a religião era parte do que ele chamava de superestrutura ideológica. Basicamente, uma ferramenta dos ricos para oprimir os pobres. Como assim? Prometendo recompensa no céu para aceitar a injustiça na terra. Sabe, aquela famosa frase, a religião é o ópio do povo. Ah, claro, essa é clássica. Para Marx, a história era movida pelo conflito de classes e tinha chegado a hora dos trabalhadores usarem a força, a violência se preciso, para transformar a sociedade, tomar o poder, os meios de produção. Marx, que era alemão, né, de origem judaica, estudou Hegel, foi jornalista, e em Paris ele se juntou com o Friedrich Engels. Isso. E juntos eles publicaram o Manifesto Comunista, em 1848, com aquelas frases que ecoaram, né? Um espectro assombra a Europa, o espectro do comunismo. E o chamado final, trabalhadores de todos os países univos. Forte, né? Muito. Marx passou boa parte da vida exilado em Londres, pesquisando lá no Museu Britânico para a obra principal dele, O Capital. Olha, independente do que a gente acha das ideias dele, é impossível negar um impacto assim monumental do marxismo. Moldou governos em metade do mundo no século XX. Exato. A análise dele do capitalismo, a crítica à religião, viraram referência obrigatória, seja para concordar ou para discordar. Então, o cenário era esse: crise social gritante, laissez-faire questionado e a alternativa radical do Marx ganhando força. E os cristãos, a resposta foi uma só? De jeito nenhum. As fontes mostram que não. Claro, tinha cristão que era dono de fábrica e defendia o sistema, normal. Mas ali a partir de meados do século XIX, a gente começa a ver uma mobilização maior, tanto católica quanto protestante, em várias frentes. Em que direções eles foram? Olha, dá para agrupar assim em algumas linhas principais que as fontes destacam. Primeiro, um desafio direto àquela ética do laissez-faire. Segundo, criar instituições de caridade para ajudar ali no sofrimento imediato. Faz sentido. Terceiro, apoiar a organização dos trabalhadores em sindicatos. Às vezes meio com o pé atrás, mas apoiar. E quarto, pressionar o Estado por leis sociais. Entendi. Então não foi só uma coisa. Não. No lado católico, por exemplo, a gente tem figuras bem importantes já cedo. O bispo alemão Ketteler, lá em 1848 mesmo, já alertava para os perigos tanto do capitalismo sem freio quanto do controle total do Estado, como o socialismo queria. E o que ele propunha? Defendia a intervenção do Estado para proteger o trabalhador, mas também o direito à propriedade privada.
Ele pedia direito de associação, participação nos lucros, jornada justa, descanso, inspeção nas fábricas, regular o trabalho de mulher e criança. Bastante coisa, né? Bastante. E na Inglaterra? Tinha o cardeal Henry Manning. Ele era um convertido do anglicanismo e virou um grande defensor dos trabalhadores. Olha só, em 1872, ele apoiou publicamente trabalhadores rurais numa greve. Isso era inédito para um cardeal católico na época. Nossa, quebrou um paradigma. Totalmente. Ele pedia lei contra trabalho infantil, por moradia digna. Tem um discurso famoso dele, Os Direitos e a Dignidade do Trabalho, de 1874, onde ele defende sindicato, regulação de hora de trabalho. E nos Estados Unidos? Algum católico se destacou? Sim, um leigo, Terence Powderly. Ele liderou o primeiro sindicato grande e eficaz lá, os Cavaleiros do Trabalho, que eram na maioria católicos. E a igreja oficial como via os sindicatos? No começo, com muita desconfiança. Achavam que podia ter influência secreta, tipo maçonaria, ou ser muito radical. Mas a defesa do cardeal Gibbons, lá de Baltimore, foi fundamental para evitar que o Papa condenasse os sindicatos nos Estados Unidos. Então foi uma costura política interna também? Também. E tudo isso, de certa forma, levou à posição oficial da Igreja Católica, que veio em 1891, a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Ah, essa é famosa, a encíclica das coisas novas. Exatamente. Ela foi um marco. Rejeitou o socialismo, defendeu a família, a propriedade privada, mas bateu forte na obrigação dos capitalistas de tratar bem os trabalhadores, com justiça. E defendeu o direito deles de se organizar. Sim. Direito dos trabalhadores católicos de formar sindicatos, negociar, receber salário digno, ter descanso. Foi uma crítica tanto ao capitalismo selvagem, de monopólio, quanto ao socialismo. Tentou achar um caminho do meio. Interessante. E do lado protestante, na Inglaterra? Quem se mexeu? As fontes apontam muito para os chamados não conformistas, especialmente os metodistas primitivos. Metodistas primitivos? É um ramo do metodismo. Como eles estavam fora da estrutura oficial da Igreja Anglicana, talvez tivessem mais liberdade ou mais contato mesmo com as classes trabalhadoras. E o que eles fizeram? Olha, os sindicatos, que eram ilegais no começo, acharam muito apoio neles. Muitos dos primeiros líderes trabalhistas eram, na verdade, pregadores leigos metodistas. Sério? Sim, usavam aquelas habilidades de organização, de falar em público, que eles aprenderam nas capelas, agora na luta por direitos. Que conexão inesperada. Pois é. Além desse apoio mais sindical, teve também um monte de iniciativa de caridade, de assistência, orfanatos como os do George Miller, do Charles Spurgeon, movimentos contra o alcoolismo. E aí chega naquele grupo bem conhecido, né? O Exército da Salvação. Ah, esse não dá para não falar. William Booth, um ex-metodista também. Ele foi para as ruas, né? Lá para os bairros mais pobres de Londres. Exato. E ele juntou as duas coisas. Uma pregação bem fervorosa, bem direta, com ajuda prática. Comida, abrigo, ajudar a achar trabalho. E aquela organização tipo exército, com ele sendo o general. Pois é. Essa estrutura meio militar e a abordagem super direta deram muito certo. Em 1888, já tinham 1.000 postos na Grã-Bretanha, missão em outros países. E aquele livro dele, Na Mais Escura Inglaterra? Nossa, aquele livro foi um choque. Na Mais Escura Inglaterra e Como Sair Dela. Ele comparou a miséria de Londres com as trevas da África, que era o foco missionário da época. Usou estatística, falou de morte, suicídio, prostituição, alcoolismo e propôs um plano concreto de resgate social. Impactante. Enquanto isso, a igreja oficial, a anglicana, como reagiu? Segundo as fontes, teve mais dificuldade. Talvez muito presa ao passado, à burocracia para criar novas paróquias rapidamente nas cidades industriais que não paravam de crescer. Mas teve alguma iniciativa dentro dela? Teve. Uma bem notável. O grupo Socialista Cristão. Socialista cristão, dentro da igreja anglicana. Pois é. Liderado por gente como o teólogo F.D. Morris, o romancista Charles Kingsley, o advogado John Ludlow. Eles atacaram o laissez-faire de frente. Morris escreveu: a competição é apresentada como lei do universo, mas isso é mentira. Forte. Eles diziam que a verdadeira lei era a comunidade, a cooperação,
porque os homens são filhos de Deus, irmãos em Cristo. Usaram o termo socialista de propósito, para chocar mesmo, mas definiam como a ciência de produzir parceria. Eles tiveram resultados práticos. Os resultados mais concretos, tipo cooperativas que eles tentaram criar, foram limitados. Mas as ideias deles influenciaram muita gente, inclusive lá nos Estados Unidos. Então, no geral, pelo menos na Inglaterra, a gente vê uma melhora gradual para as classes trabalhadoras, né? Sim, mais poder político foi sendo conquistado, o laissez-faire foi sendo abandonado aos poucos, proibiram o trabalho infantil abaixo de 10 anos, limitaram a jornada para mulheres e crianças, criaram inspeção de segurança. A Inglaterra avançou nessas coisas antes dos Estados Unidos, por exemplo. E por falar nos Estados Unidos, como foi a resposta cristã lá? Bom, nos Estados Unidos, a industrialização também gerou conflitos enormes. E a resposta cristã mais significativa, segundo as fontes, foi o movimento do Evangelho Social. Evangelho social. Esse termo é conhecido, veio de onde? Principalmente de pastores e teólogos protestantes, muitos deles ligados ao que se chamava de teologia liberal. A ideia central era que a salvação de Deus não era só para a alma do indivíduo, abarcava também as estruturas sociais. Interessante, quer dizer, se o bem e o mal têm uma dimensão coletiva. Exato. Então, os cristãos tinham a responsabilidade de trabalhar para reconstruir a ordem social, torná-la mais justa. E de onde veio essa inspiração? De várias fontes, os avivamentos religiosos anteriores, que já ligavam fé pessoal com ação social tipo Charles Finney, e a luta contra a escravidão. Também os socialistas cristãos europeus, que a gente falou, e uma corrente teológica chamada Nova Teologia. Quem são os nomes principais? O pai do movimento é considerado Washington Gladden, um pastor lá em Ohio. Gladden. Ele viu de perto o conflito industrial, ficou alarmado com o distanciamento entre patrão e empregado e pregava que os ensinos de Jesus tinham os princípios para uma ordem social justa. Ele não era socialista, mas defendia cooperativas, alguma regulação do governo. Até tem um hino dele, Contigo, ó Mestre, quero andar, que reflete esse espírito de serviço. Legal. Mas teve alguém ainda mais influente, né? Ah, sim. O grande profeta do evangelho social foi o Walter Rauschenbusch. Rauschenbusch. Esse nome é forte. Muito. Ele foi pastor em Hell's Kitchen, lá em Nova York. Uma área super pobre. Depois virou professor. Os livros dele, como O Cristianismo e a Crise Social, de 1907, tiveram um impacto enorme. E qual era a base do pensamento dele? Rauschenbusch focou muito no conceito do reino de Deus. Ele dizia que o evangelho social era a velha mensagem de salvação, só que ampliada. Entende? Ampliada em que sentido? Ele criticava o que chamava de evangelho individualista por não dar conta de entender a pecaminosidade da ordem social. Quer dizer, como as estruturas, o sistema podem ser injustos e gerar pecado. E como nós participamos disso, às vezes sem perceber. Faz sentido. Pecados coletivos, então. Isso. O evangelho social buscava levar as pessoas e a sociedade o arrependimento por esses pecados coletivos. E para ele, o principal exemplo na época era o sistema capitalista daquele jeito, que precisava ser transformado para o reino de Deus poder vir. E esse movimento ganhou força mesmo. Ganhou. Seminários mudaram seus currículos e um marco foi a formação do Conselho Federal das Igrejas, em 1908. Ah, sim. Logo depois, eles publicaram um Credo Social das Igrejas, que defendia um monte de direitos trabalhistas, segurança no trabalho, aposentadoria, salário mínimo, direito à arbitragem em conflitos. Muitas coisas que depois viraram lei, mas que na época eram bem avançadas. Nossa, então teve um impacto bem concreto. Teve sim. Olhando para tudo isso, né, essa história toda, essa efervescência de ideias, de ações, o que fica pra gente? Olha, o que fica muito evidente lendo as fontes é essa tensão constante dentro do cristianismo, entre cuidar da alma, preparar para a eternidade, e cuidar do corpo, da justiça, aqui e agora. Um equilíbrio difícil, né? Muito. A Revolução Industrial escancarou o perigo de um cristianismo tão focado no céu que acabava parecendo insensível ao inferno que muita gente estava vivendo na Terra. Mas o contrário também era um risco, imagino. Reduzir a fé só a ativismo social, perder a dimensão espiritual. Exatamente, esse é o outro lado da moeda.
O desafio que esse período histórico ilustra tão bem é manter essas duas dimensões juntas, sabe? A preocupação genuína com o destino eterno parece meio vazia se não tiver uma demonstração de preocupação com as necessidades concretas terrenas das pessoas. E a ação social, por outro lado, se não tiver raiz na fé, na esperança que vai além daqui, pode perder o fôlego ou até o rumo, né? Perfeito. É um equilíbrio delicado que continua aí desafiando a gente até hoje. Com certeza. Isso talvez nos deixe com uma pergunta final para pensar, olhando para o nosso tempo, para as nossas crises. Essa tensão histórica, né, entre focar na salvação individual e na transformação das estruturas sociais injustas, que a gente viu tão clara nas respostas cristãs à Revolução Industrial. Como que a gente encontra o equilíbrio certo entre essas duas dimensões essenciais da fé hoje, diante dos desafios atuais? Como não negligenciar nenhuma delas? Fica aí para refletir.